Bem-vinda ao Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol. E eu sou a Tal. E hoje a gente tá com mais uma convidada maravilhosa. Mas antes disso, dá um like no nosso vídeo, por favor. Comenta aí, manda pra todos os seus amigos. E não esqueça de ser nosso apoiador, né, Carol? Porque tá demais o nosso grupo agora com as besties. A gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp, tem um Instagram exclusivo também. Então, por favor, venha ser nossa apoiadora também. Com certeza vai valer muito a pena. Isso aí. E vamos pro vídeo. Antes de falar o nome da nossa convidada, queria fazer uma introduçãozinha dela. Ela é formada há 8 anos em medicina pela FURB. Ela é especializada em saúde ocupacional, tem experiência como médica em grandes empresas. E ela veio para compartilhar um pouco com a gente dos seus conhecimentos e das suas experiências e também a nos ensinar a ter uma relação mais saudável com o trabalho. E seja muito bem-vinda, doutora Vanessa! Obrigada, Bem-vinda, doutora! Estou muito feliz com esse convite, com esse projeto. Queria parabenizar vocês, né? Porque é um projeto lindo e com certeza está atingindo muita gente. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, muito obrigada por ter aceitado vir conversar com a gente. E a gente queria começar, então, te conhecendo um pouquinho, né? Quem é a doutora Vanessa? O que te fez buscar, né, por medicina? Acho que é legal ouvir um pouquinho disso que nos move, né, as nossas carreiras. Com certeza, o nosso propósito, né? Então, na verdade, é uma paixão mesmo a medicina para mim. Ela faz parte da minha vida e, na verdade, é uma coisa que assim, no meu dia a dia, eu aprendo o tempo todo, né? Então, é uma troca que eu tenho diariamente com as pessoas que eu atendo. Então, eu levo isso muito para minha vida. Então, cada vida que eu posso ouvir ou tocar, né, com certeza faz uma diferença enorme, não só para mim, mas para quem também eu posso estar auxiliando ou atendendo, né? Às vezes a gente não vai conseguir curar uma doença, mas pelo menos ouvir, acolher, né, aliviar o sofrimento, eu acho que isso é uma das coisas que me move muito, né? E então na residência eu tive muita experiência de vida e de chão, assim, né? Porque era todos os dias vendo casos e casos diferentes. Vendo a realidade ali do nosso país, né? Isso, do nosso país, né? E desde a microempresa que não tem estrutura nenhuma até empresas maiores, né? Que já tem um serviço de saúde ocupacional estruturado, que tem um médico do trabalho, né? Acho que é importante também a gente falar que hoje no Brasil a realidade de ter um médico do trabalho dentro de uma empresa, ela é pequena, ela é cerca de 3%. Nossa, muito pequena. É muito pequena, né? Então, se você tem um médico do trabalho na sua empresa, dê valor, porque não se sinta privilegiado. Se sinta privilegiado, porque não são todas as empresas. Porque as empresas são só obrigadas a ter médico a partir de 1.000 funcionários, né? É que depende, tá? Aqui esse é o manualzinho da época da residência, tá, gente? Ele tá desatualizado, mas era a bíbliazinha. Uma das, né, que a gente tinha, e é onde ficam as normativas, que a gente chama de NRs, que são as normas regulamentadoras, tá? Essas normas foram revisadas, é super fácil achar na internet, se alguém tiver curiosidade para tá pesquisando, pode procurar. Existe uma norma regulamentadora que é a número 4, quadro 2, que ela fala sobre dimensionamento do SESMIT, e lá você vai encontrar a partir de quantos funcionários de acordo com o grau de risco. Então, existem 4 graus de risco diferentes de empresas, né? E aí, de acordo com o grau de risco, é o número de funcionários, que ele vai de 50 a mais de 5.000 funcionários. Daí, dentro desse quadro, a gente faz o dimensionamento de toda a equipe de saúde, segurança e medicina do trabalho, né? Então, é de acordo com isso que a gente vai verificar. Então, assim, dependendo do grau de risco e do número de funcionários cruzados, a gente vai ter que ter um técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança,
um técnico de enfermagem, um enfermeiro do trabalho, um médico do trabalho, então isso vai variando de acordo com o grau de risco. O que é esse grau de risco, né? Talvez para o pessoal entender um pouco mais, é com relação às atividades da empresa. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha com aço, fundição, não vou citar nomes aqui, né, mas teria um grau de risco mais alto, porque a chance de ter acidente de trabalho, o potencial de mortalidade por um acidente de trabalho é maior, então ela acaba sendo classificada por um grau de risco maior. Mas é claro que isso também, dentro da normativa da NR4, existem os KNAIs, que são códigos que vão definir a atividade da empresa, e daí nessa definição você também sabe ali mais ou menos qual que vai ser o grau de risco da empresa. Né? Então existe todas essas legislações, né? E então a medicina do trabalho ela permeia em várias áreas, assim. E enfim, a minha relação acabou sendo muito nessa dinâmica com a medicina do trabalho, porque como eu gostava de várias áreas, eu encontrei dentro da medicina do trabalho essa integração. Tem de tudo, né? A possibilidade de interagir com várias áreas. Né? Além de interagir com áreas diferentes, né, com engenharia, RH, parte jurídica, né, o próprio trabalhador, ergonomia, a gente tem que saber um pouco de tudo da medicina, né? Porque a gente vai receber o trabalhador, muitas vezes a gente vai ter que fazer uma readaptação, né? As queixas ali podem ser diversas, as queixas né? diversas, né? Então, é como se fosse um médico generalista, né? E a gente tem que ter, sim, um grande leque ali de conhecimento para direcionar da melhor forma, Sim. né? E qual as principais atividades, qual o principal papel do médico do trabalho? Ele é muito mais no sentido preventivo, ou tipo tem um papel também de se acontecer alguma coisa e atender a pessoa como um médico em si, a fratura da perna, não sei. Sim. Quais as principais responsabilidades e papel do médico do trabalho dentro de uma empresa? O médico do trabalho, assim, o papel fundamental dele é estudar essa questão do trabalho e como que o trabalho interage com o trabalhador, né? Nessa relação de saúde e doença. Né? E, claro, vai atuar na prevenção, na promoção de saúde e também no tratamento e ali no diagnóstico das doenças. Então, ele acaba fazendo um pouquinho de cada coisa. E aí vai depender muito dos níveis, né? Então, às vezes a empresa ela já tem um ambulatório com uma maturidade um pouco diferente, e aí ele roda mais clínica, e daí roda ocupacional junto, né? Eu acho bem legal, Carol, a gente tá falando disso aqui, né? Porque eu tava pensando em mim agora, né? Eu, assim, se há alguns anos atrás, talvez antes de conhecer a doutora, né? Tivesse me perguntado de médico do trabalho, a única lembrança que eu tinha de médico do trabalho é aquela pessoa que a gente vai lá numa empresa fazer o exame admissional, que me desculpem os médicos do trabalho que estiverem me ouvindo, mas que não olha nem na tua cara, né? E dificilmente, né, te dá uma atenção, assim, muito grande. E que é uma consulta ali super rapidinha, né? 3 minutos você sai. E aí depois eu te conheci e foi uma coisa muito engraçada, porque mudou totalmente a minha visão. A doutora Vanessa, quem já passou com ela com certeza sabe que, cara, a gente fica um tempão conversando e ela tem todo um cuidado de perguntar de tudo, de querer saber realmente a fundo das coisas. Então mudou completamente a minha visão, assim, né? Desse trabalho que, querendo ou não, quando a gente tem uma experiência ruim com algo, a gente acaba ficando com um preconceito, assim, né? Sim. Então eu acho que é muito legal, talvez, trazer, né, essa tua fala para que a gente possa mostrar para as pessoas que tem uma experiência diferente do que talvez essa pessoa já viveu, né? Que pode ter sido parecida com a minha, né? Uma experiência parecida com essa. É verdade. Tá. E como que tu vê isso, assim? Com certeza tu tem um propósito por trás que faz com que tu tenha esse atendimento diferenciado, com que você olhe para as pessoas com esse carinho, com esse outro olhar, assim, com mais empatia, digamos. Eu tenho muito amor pelo que eu faço, e isso é a base, assim, sabe? E eu prezo muito pela qualidade, né? Porque quando você quer ser preventivo, não adianta eu
eu fazer uma consulta de 5 minutos, que ela não vai ser efetiva no fim das contas, né? Sim. No final do dia, a matemática não vai fechar ali, né? Então, eu fico muito feliz com esse teu feedback, né? É o que eu tento trazer para os pacientes, né? Realmente essa qualidade, esse acolhimento, porque eu acho que é muito importante a escuta, né? É ali que a gente capta muitas coisas, não só de melhoria de coisas que a gente pode sugerir para o paciente, mas para melhorias do trabalho em si, né? E faz parte da nossa atividade ter esse olhar mais macro também, né? De entender todos esses aspectos para que a gente possa ir ligando os quebra-cabeças e fazer uma atuação mais ampla, né? Então, é triste saber que a gente ainda tem essa realidade de atendimentos de 3, 5 minutos, porque infelizmente a gente sabe que isso existe, não podemos ignorar, né? E quando a gente fala em 3% das pessoas que têm um médico do trabalho dentro da empresa, ainda a gente está falando de 90 e poucos por cento aí que talvez estejam passando por atendimentos de 3 e 5 minutos, né? Então, que as novas gerações de médicos do trabalho também venham trazendo um olhar diferenciado, né? E que a gente vá trazendo essa visão para, quem sabe, implantar também isso a um nível maior, digamos assim, né? Nas clínicas que são terceirizadas, enfim, né? Eu não sei se assim, fonte, né? Vozes da minha cabeça, que é muito um sentimento que eu tenho. Que acho que as doenças do trabalho foram mudando muito no decorrer do tempo. Então, talvez antes, assim, os médicos nem se preocupavam muito em muitas perguntas, que, deixa eu ver os teus braços, tua mão, pra ver se não deu uma alergia. Era muito, até quando eu tava pesquisando, né, pra gente fazer nossa pauta, antigamente era muito coisa nesse sentido, né, algum movimento repetitivo, coisa nesse sentido, talvez coisas muito visuais, assim, né. E hoje em dia, tipo, a minha sensação é que os médicos precisam ter um cuidado muito maior, porque a maioria das doenças não vão mais vir, que você consegue ver a olho nu. Vai ter que realmente se preocupar com a pessoa, de fazer pergunta, como que era o ambiente de trabalho. Precisa ter uma atenção genuína, assim, senão tu não vai conseguir fazer uma avaliação direito da pessoa, tanto pro dia a dia, para melhorar o dia a dia de trabalho, quanto na saída de uma pessoa da empresa. Depois a empresa é processada, tipo, como assim? Mas se o médico tivesse tido uma atenção, podia ter sido visto aquilo, né? Sim, é isso que a gente busca no dia a dia, né? Por isso que a gente tem interface com várias áreas, né? Então, a ergonomia, por exemplo, é uma parte muito importante do nosso trabalho. Como tu estavas falando, né, Carol? Antigamente, realmente, o perfil das doenças eram mais biomecânicos, que a gente chama, né, essa questão do trabalho repetitivo. Começa com aquele filmezinho do Charlie Chaplin, né, apertando o parafuso. Ele aperta o parafuso lá, nem sabe qual que é o produto final. Então, isso aconteceu durante muito tempo, né, com a questão da Revolução Industrial, enfim, né. E a ergonomia nasce um pouco nesse conceito biomecânico, mas ela tem várias outras vertentes, e uma delas é a vertente organizacional, né? E aí, nessa vertente organizacional, a gente estuda questões de carga mental, né? Da organização do trabalho em si, o que pode ser feito, questões de gestão, né, segurança psicológica, tudo isso acaba sendo levado em consideração, o que vem muito mostrando essa transformação da medicina do trabalho, né? Claro que ainda existem as questões biomecânicas, elas são muito importantes, dependendo qual é o segmento de indústria que você atua, né? E enfim, depende muito do local, né? De trabalho. Mas com a pandemia, né, a gente percebeu que teve esse aumento das queixas de saúde mental,
que já era algo previsto anteriormente, né? Já tinha uma projeção de que a saúde mental iria em algum momento ter esse aumento, né? Mas acabou tendo, com a pandemia, acabou acelerando esse processo. Então isso que a gente queria te perguntar, assim, se você percebe, o que você percebe que mudou na relação de trabalho, assim, de antigamente ou de antes da pandemia pra hoje, assim, o que tu percebe que mudou nas relações de trabalho, assim, né, de funcionário, empresa, enfim, tipo, as demandas hoje são diferentes do que era antigamente? Tem muito essa coisa de depender do segmento, mas eu vejo que hoje parece que a pauta saúde ela tá mais visível, né? Então as empresas elas estão se preocupando mais com a saúde das pessoas. Porque as pessoas estão se preocupando mais também em cuidar da saúde, em olhar para isso. Porque acabou tendo uma transformação, né? Foram muitas transformações que a pandemia trouxe e uma dessas transformações é a pessoa olhar um pouco para si, ela refletir sobre como ela queria projetar o futuro, né? Às vezes até redesenhar a sua vida, de não fazer mais sentido o que estava fazendo e mudar totalmente de rumo, né? Então, foi um momento de transformação geral, assim, né? Tanto individual quanto coletivo, porque também foi um sofrimento coletivo, né? Uma angústia coletiva, desencadeou várias consequências por conta disso. E aí a saúde, ela acabou ficando em maior visibilidade, maior destaque, assim, né? Então, eu acredito que isso foi muito bom, né? Porque realmente é importante. Se você tem um funcionário ou se você tem 5.000 funcionários, 50.000, é importante do mesmo jeito, né? A saúde daquele ou a saúde dos 50.000, né? Então, mesmo que a empresa seja pequena, eu acho que tem que ter essa relação de confiança ali, né? E a saúde como um todo, né? Claro, agora as pessoas estão falando muito mais de saúde mental, mas eu acompanho vários podcasts de negócio, enfim, e todos eles falam muito da importância de você estar bem, para você performar bem, fazer boas entregas, você estar bem na tua saúde. Então, de você ter uma boa qualidade de sono, de você dormir pelo menos 7 horas por noite, de você se alimentar bem, de você praticar exercício. A maioria das pessoas hoje que falam de negócio, eles pregam muito, antes dos negócios, um estilo de vida saudável. Sim. Dormir, exercício, se alimentar bem, é assim a chave que todo mundo que fala de negócios e de performance fala primeiro de saúde. Isso. Então, não era assim antes, né? Então, isso é uma coisa, assim, com certeza inovadora, né? É uma coisa que a gente fala todos os dias no consultório, mas veja que bom que está sendo falado em mesas de negócios, né? E que bom que isso está se propagando. E que a visão das empresas mudou, né? Porque eu acho que no passado tinha muito uma coisa voltado para entrega. Hoje é o que a Carol falou, é o que a pessoa precisa para ela entregar melhor. Tá se olhando pro antes da entrega. Isso, né? Porque eu acho que também teve uma mudança de perfil, né? Quando a gente estuda as gerações também, a gente vê mudanças de objetivos, de propósitos, né? E aí o trabalho ele vai caminhando conforme essas mudanças vão acontecendo. Então isso é muito bonito dentro da medicina do trabalho também, né? Essa evolução. Isso não torna a carreira do médico ainda mais difícil, porque... Bem desafiadora. A evolução, né? Eu acho que de uns tempos pra cá, depois da tecnologia, né? Dessa coisa do celular, do computador, né? Cada vez as coisas evoluem mais rápido, né? Sim. A gente fala muito disso no meio da música, né? Hoje em dia, 2 meses a música tá velha já, né? Sim. Você já tem que lançar outra coisa e tal. A gente ouve falar muito disso. E pro profissional que precisa se atualizar tanto assim quanto um médico, eu imagino que deve ser muito difícil, né? Porque com certeza o que você estudou lá na tua faculdade já tá muito mais do que ultrapassado. Já vieram várias outras coisas, né?
Como que é tá se atualizando o tempo todo pra entender o que faz mais sentido agora, depois que a pandemia passou, e daqui a pouco vai ter uma outra coisa que vai mudar também? Até gerações, como tu comentou, né? Que como vai mudando, né? Eu acho que, na verdade, isso faz parte do que é ser médico, né? Então... Não tem muito pra onde correr. Enfim, quando eu escolhi essa profissão, eu sempre gostei de estudar, então, pra mim, não é um problema, né? Então, essa questão de atualização, eu tô sempre buscando realmente, né? E tá junto com os pares, porque a gente tem muita troca, né? Então, de médicos que têm experiências de empresas maiores, empresas menores, né? Por exemplo, na residência eu tive a oportunidade de atuar também com o Ministério Público do Trabalho, que é uma visão diferente, com a vigilância sanitária, né? Em fiscalizações de empresas, então tudo acaba sendo um conjunto, né? E aí é aquela coisa, a medicina do trabalho, ela também é muito ligada com o direito, né? Com a questão do direito. Então, toda hora tá saindo legislação nova, né? Então, a gente tem que ser um pouquinho de tudo, assim, né? Mas, assim, é o que eu falei pra vocês, é meu grande combustível, na verdade, é a forma que a medicina do trabalho, ela se apresenta. E o que tu acredita hoje que são os principais desafios nas empresas ligados à medicina do trabalho? Acredito que essa questão da saúde mental veio como um desafio bem grande, né? Porque, como vocês falaram antes, né, da questão biomecânica, era mais visível, era mais palpável, a gente conseguia medir certas coisas, né? A própria ergonomia, a gente tem ferramentas ergonômicas para questões biomecânicas específicas, né? Na saúde mental é um pouco mais... que a gente tem que permear, né? Claro que a gente tem manuais, por exemplo, do DSM-5, que eles falam sobre sintomas para diagnósticos de patologias, né? Mas na questão preventiva é uma coisa que tem sido construída e vai sendo desenvolvida, assim como foi na época da Larry Dort, né? Que eram as questões de repetitividade, né? Movimentos repetitivos. Foi construído muita coisa, eu vejo que agora é a grande oportunidade da gente trazer inovações também, né? Com certeza. E como que o médico do trabalho trabalha com o povo do remoto, né? Porque agora tem o povo que vai uns dias, tem os povos que não vai dia nenhum, tem um povo que tá um pouco em casa, um pouco não tá. Como que daí o médico consegue acompanhar essas pessoas? Tem um funcionário que nunca tá na empresa, né? Que ele trabalha de casa lá num outro estado. Lá num outro estado, porque ainda se ele trabalha de casa na mesma cidade, né? Às vezes ainda consegue fazer alguma coisa, mas tipo, em outro estado. Isso que é bacana de todo esse desenvolvimento tecnológico, né? Claro, a gente tem sempre os dois lados da moeda, né? Da balança ali. Mas a telemedicina, ela veio para aproximar a gente dessas pessoas. Então, muitas vezes eu faço contato via telemedicina. Não é a mesma coisa que o presencial, né? Mas a gente consegue dar um suporte, mostrar que a empresa também tá ali mais perto, que o médico tá perto, tá próximo, né? Então, a gente tem, na verdade, na empresa que eu atuo hoje, todo um desenho desenvolvido para o teletrabalho. Então, a gente tem uma proximidade maior, sim, com esse público também. Às vezes, não é aquela coisa do presencial, né? Mas a gente consegue, através da tecnologia, trazer eles para perto. E na tua perspectiva, assim, né? Talvez tu não tenha dados necessariamente disso. Fica à vontade, né? Pra tu achar que você consegue responder ou não. Mas tu percebe que o pessoal que trabalha de casa, ele tem mais saúde, qualidade de vida ou não, assim? Eu acho que depende muito, assim, sabe? Porque tem uma questão de organização, às vezes são coisas que eu até indico, né? De ter um ambiente separado para que o seu trabalho seja feito não dentro do seu quarto, por exemplo, né? Então tem algumas coisas, nuances que a gente tem que ir trabalhando.
Então, isso depende muito. Tem gente que se adapta muito bem, tem gente que acaba não se adaptando tão bem. E tem casos que a gente, como médico do trabalho, às vezes tem que trazer para o presencial, porque na modalidade de teletrabalho está sendo mais prejudicial do que benéfico. Então, isso tudo a gente vai avaliando. Então, depende muito de cada caso, assim, né? Tem isso, por exemplo, trabalhar no quarto, né? Talvez pareça até uma coisa tão pequenininha, tipo, você só tá ali sentado num canto do quarto. Mas como influencia, porque quando eu comecei a trabalhar remoto, eu também não tinha espaço separado, eu trabalhava dentro do meu quarto. E aí, agora esse ano, quando eu me mudei, aí o apartamento tem 2 quartos, eu fiz um escritório separado. É totalmente diferente. Parece que eu consigo, daí sim, separar o momento ali é o meu trabalho e o resto é a minha casa. Parece que consegue desligar, assim. É uma outra vibe, sendo que, tipo, tu ainda tá dentro de casa, só mudou, assim, o cômodo. Sim. Ou até no sentido de você se sentir bem no lugar onde você tá. Na minha casa anterior era um pouco mais escura, não pegava tanta claridade direto em mim, não era um ambiente que eu tava tão feliz de estar naquela casa. E quando eu me mudei também, a qualidade do meu trabalho, o remoto foi, tipo, muito maior. Ai, que legal, muito bacana esse teu depoimento, né? Porque é justamente isso que a gente, quando eu vou conversar com o paciente, eu procuro avaliar esse todo, né? E realmente faz muita diferença isso de você não trabalhar dentro do seu quarto, né? Porque é como você disse, no princípio parece que tá tudo certo. Parece uma coisa muito, né? Mas é que fica uma coisa muito próxima, né? Então, assim, às vezes você estuda, trabalha e dorme no mesmo lugar. Eu sei que às vezes a condição não permite, né? Mas isso em algum momento vai te trazer prejuízo, né? A longo prazo, a gente vai falar em alteração de sono. Às vezes a pessoa vai desenvolver um quadro mais ansioso ali, né? Por conta de, o trabalho tá ali na frente da cama, né? Então, desligou, fechou a tampa, mas ainda tá naquele ambiente, sabe? Tinha uma amiga minha que falava isso, quando ela tava trabalhando... Será que eu posso trabalhar mais um pouquinho? Tinha uma amiga que fala que quando ela tava trabalhando, ela ficava olhando pra cama querendo estar deitada, e na hora que ela tava na cama deitada, ela ficava pensando que ela deveria estar trabalhando. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Eu lembro de mim, assim, no começo... a gente saiu da empresa com a sensação de que em 3 meses você tava de volta, né? Então, teve uma dificuldade de adaptação, assim, de, eu tava acostumada a estar lá, né? A fazer tudo lá e tal. Tem as pessoas ali ao redor, né? Nós somos pessoas que precisam dessa, né? Dessa conexão, né? Com as pessoas, que precisa estar conversando com alguém, precisa ver gente, né? É difícil. E aí depois veio uma segunda fase que foi, nossa, eu produzo muito mais em casa. Trabalhar. E aí tu começa a entrar naquela coisa de você tá almoçando na frente do computador, você não levanta pra tomar café. Porque ali na empresa tem alguém que vem e diz, Carol, vamos lá tomar um cafezinho. Aí você levanta, vai, depois você volta, né? Já deu uma caminhada, deu uma esticada no corpo, beleza. Em casa não, né? Você tá ali de porta fechada, quando você vê tá na hora de almoçar, quando você vê já são 7 horas da noite, você não parou de trabalhar ainda. Então, eu tenho a sensação de que a pandemia trouxe um pouco essa coisa pra gente de você não criar um limite, né? Tipo assim, não, agora deu 6 horas, eu preciso desligar o computador e parar. Não, mas meu computador ainda tá aqui, cara. Eu não deixei ele lá no trabalho, agora eu tô em casa. Tá aqui, eu posso continuar trabalhando, né? Eu tenho tanta coisa pra fazer, por que eu não vou continuar agora? Até na própria pandemia, como, tipo, tu não tinha muita opção do que, né? Tinha que ficar em casa, enfim, tu não tinha outra coisa pra fazer. É verdade. Tem isso. Não tem mais nada pra fazer, porque eu não posso ficar trabalhando, né? Mais um pouquinho, né? Mas isso também eu trabalho bastante com os pacientes, a questão do limite, né? Não só para quem tá em teletrabalho, mas para quem tá presencial também, porque às vezes a gente tem muito esse ímpeto, né? Daí instala lá o aplicativo da empresa no celular, né? Daí, assim, recebe uma mensagem, 10 horas da noite. e-mail conectado no celular, né? Então, a gente também tem que saber o momento de desligar, né? De dar o limite, colocar o limite. Então, limites são muito importantes, né? Então, isso é uma coisa que eu busco trazer também e colocar. E é cada caso, né? Então, como a Tal falou ali da questão da conexão, tem gente que
que precisa muito dessa conexão, né? E aí a questão do home office, ela fica um pouco mais restrita nesse sentido. Aí a gente tem que lançar mão de outras coisas, porque às vezes a pessoa tá em um estado que não tem como vir, né? E aí a gente tenta sugerir outras coisas, de ter um grupo de amizades ou própria questão de atividade física em grupo, né? E aí a gente vai lançando mão. E trabalhar na casa de outra pessoa, a Carol de vez em quando vai em coworking, né? E eu, às vezes, vou trabalhar na casa de uma amiga, né? Pra também estar num ambiente diferente, né? Tem algumas opções já, né? A gente só tem que tentar dar uma variada, assim, pra não ficar doido, né? Sair do automático. E como identificar esse limite, assim, de tipo, o trabalho não tá fazendo legal, tô exagerando, assim. Como que tu chega assim, esse é o limite, vai dar ruim? Eu sempre penso que nós temos que pensar no tanto de horas que temos que fazer naquele dia, né? Então, por exemplo, a gente tem um regime de horas de trabalho num contrato, né? Então, são 8 horas por dia, né? Então, esse seria o limite, em teoria, né? Já que você é contratado por 8 horas, então... Então é melhor Mas a gente sabe que tem picos de demanda, às vezes precisa fazer hora extra, mas não que isso vire o normal, né? Porque não é pra virar o normal fazer hora extra, fazer tipo 60, 100, 120 horas extras por mês, por exemplo, né? Então, eu falaria que esse é o limite, assim, né? Não digo que, você não tem que se dedicar, às vezes, estudando alguma coisa fora do seu horário de trabalho. Claro que precisa, né? Nem tudo você vai conseguir fazer no seu horário de trabalho. Mas um limite saudável seria pensar nesse sentido da carga horária mesmo. Não sei se eu vi em algum lugar, isso foram as vozes da minha cabeça que me falaram. Mas eu já visto que as 8 horas de trabalho foram definidas pensando em dividir a vida em 3, né? Então, seriam 8 horas pra trabalhar, 8 horas pra dormir e 8 horas, tipo, da vida, né? Pra você, enfim, limpar a casa, ficar com a família, enfim, ter o tempo todos os dias, né, da vida. E pensando, tem que respeitar isso, né? Não sei se foi isso. Isso foi realmente usado como base para definir ou tu não sabe dizer? Não, mas tem algum fundamento sim, porque quando a gente olha aqui as normativas, até os cálculos, por exemplo, para ruído, para determinação de poeiras, para questão química, né? Eles são feitos para 8 horas, né? Claro, a gente tem uma tabela de menos horas, né? Mas o limite é 8 horas. A própria NR define, né? Então, é um pouco nesse sentido aí. E eu acho que talvez seja até uma falsa sensação de produtividade, né? Porque eu não acho que a gente consiga ser produtivo 12 horas seguidas. Não, é porque a gente vai perdendo, né? Durante o dia, a capacidade de concentração, a gente vai ficando cansado. Quando a gente fala em ritmo circadiano, a questão biológica ali, né, do sono... existe os hormônios que vão sendo produzidos à noite e que eles vão fazendo um fator influenciador ali para que você tenha um preparo para dormir, né? Então, realmente, você acaba às vezes não sendo produtivo, você tem a falsa sensação de que você... Às vezes é muito mais uma questão de ansiedade nossa, assim, né? Tipo, eu quero dar check em tudo que tá na minha listinha, né? Pra não ficar nada pendente. E aí você fica naquela bola de neve ali, né? Mas às vezes a gente faz umas listas, assim, hoje eu sou mais controlada com isso, mas às vezes a gente faz uma lista de coisas, assim, humanamente impossível de fazer. Sim. Não tem como cumprir aquela lista inteira. Exatamente. E aí tu fica trabalhando até tarde, e aí se você não faz, você fica ansioso, né? Você faz já sabendo meio que inconscientemente de que algumas coisas você vai ter que jogar pra amanhã, mas quando chega no final do dia, você joga pra amanhã, você fica se sentindo culpado, né? Tipo assim, meu Deus, eu não cumpri a minha lista, né? Aí você fica com aquela carga e aquela sensação de nossa, não fiz o que eu deveria ter feito, mas por isso que é importante o limite, né, que a gente estava conversando, porque assim, quantos problemas não se resolvem quando você está fazendo uma coisa aleatória, né? Não sei se vocês já passaram por isso.
Mas às vezes, eu não tô nem pensando naquele assunto e de repente vem a solução. Então, o tempo ocioso também é muito importante até para produtividade, né, posterior. Então, Eu até queria te perguntar se tu tem algum dado, estudo ou alguma coisa que pelo menos você use em consultório de que indique isso, de como descansar é importante para que você seja produtivo. eu acho que vem muito nesse sentido dos pilares, né? Porque quando a gente não está bem de saúde, não só física, mas mental e emocional, você vai ser menos produtivo, né? E todas as coisas da sua vida acabam afetando tudo, né? Parece uma redundância falar, né? Mas, por exemplo, às vezes você teve uma discussão em casa com a esposa, com o marido, com a mãe, com o filho, enfim. E aí você chega já num estado um pouco mais alterado, assim, até para trabalhar, né? Então, tudo que a gente faz na nossa vida acaba influenciando. O trabalho influencia e todas as outras coisas em volta influenciam, né? Tudo, então, eu escutei essa frase, tudo influencia tudo, né? é tudo meio multifatorial, assim, né? Aquilo que as pessoas diziam antes, que separar as coisas, o trabalho Não da dá, vida gente. pessoal. A gente é uma pessoa só, não tem como. Então, eu tenho essa filosofia de que somos uma pessoa só e não tem muito isso, né? E o trabalho, quando a gente vai olhar bem a fundo, ele é uma fonte de prazer também, né? Porque às vezes a gente fala de doenças, patologias, né? Mas ele, muitas vezes, ele é fonte de prazer, de realização, de se sentir útil, né? É um local que você se realiza como pessoa também, né? Então, ele não tem só esse fator, potencial de adoecimento, né? E muitas vezes o trabalho, ele é um auxiliar no tratamento de doenças. Quando a gente fala em doenças mentais também, ele pode ser um fator muito importante, né? Às vezes, manter a pessoa no trabalho é importante. Sim, eu vejo por mim, assim, em diversos momentos difíceis que eu já passei, as pessoas olhavam pra mim e diziam, vai pra casa. Eu, não, gente, em casa eu vou ficar doida, eu prefiro ficar aqui, que eu tô concentrada em alguma coisa, estou fazendo alguma coisa que eu tô realmente me sentindo útil, do que você ficar em casa só pensando naquele problema, porque isso não vai te ajudar em nada, né? É claro que cada pessoa lida de um jeito, né? Tem gente que precisa ficar mais quietinho, tem que ficar lá digerindo aquela situação. Eu não, eu prefiro ficar trabalhando, né? E ocupando a minha cabeça ali com outras informações do que ficar pensando só no problema, né? Então, o trabalho, assim, diversas vezes também já me ajudou, né? A passar por situações difíceis. Mas, doutora, você estava falando antes do sono, eu lembrei que eu já vi uma palestra sua sobre sono. E aí eu queria te perguntar, a gente estava falando sobre a importância do sono, né? Hormônios que são liberados nesse período. E os profissionais que trabalham à noite, médico, por exemplo, que faz plantão super longo, né? Muitas vezes. Nem sei como que tá hoje a legislação no Brasil de quantas horas seguidas de plantão que pode fazer. A gente que vê série lá de fora sabe que tem uns horários absurdos, assim, né? Que os profissionais da saúde ficam em plantão. Como que funciona nesse caso, assim, essas pessoas que têm que trabalhar no horário que deveria estar dormindo, teoricamente? Eu escuto vendo sobre esse assunto que tem gente que fala assim, eu me sinto mais produtiva à noite. Tem várias pessoas que trocam, né, dia pela noite e tal. Mas o que eu percebi que os estudos e as pessoas, e os médicos, né, as pessoas de saúde recomendam de que isso não existe, né? Tu talvez se sinta mais produtiva à noite porque tu condicionou meio que talvez o teu corpo àquilo. Mas que não é real isso, né? De a pessoa, o humano, se sentir mais... Na verdade, o ser humano, ele tem o ritmo circadiano fisiológico, né? Durante o dia, né? Seria um ser diurno, né? Mas, claro, pode ter aquela questão dos dormidores curtos e longos, que às vezes precisam de menos horas de sono para estar descansados. Mas essa questão da inversão do horário... É um pouco questionável, realmente, né? A gente vê muitos quadros psiquiátricos que abrem com isso, sabe? Nessa questão da produtividade muito exacerbada à noite e durante o dia
não tanto, né? Então, tem que estar atento para todas essas situações, né? Entendi. E ainda falando, né, de saúde mental, quando eu estava pesquisando para pauta, se eu não me engano, acho que a saúde mental hoje é o terceiro principal motivo, né, de afastamento no Brasil. E como que tu entende, ou poderia sugerir, tanto para as empresas quanto para os funcionários, para trabalhar na prevenção disso, né? Tanto o funcionário, o que ele poderia, talvez, já ficar atento, a empresa também, tem alguma sugestão no sentido de prevenção? Eu acho que quando a gente fala do trabalhador, das pessoas no geral, é muito importante as pessoas terem o autoconhecimento. Além delas terem o seu autoconhecimento, é importante elas conversarem com os seus familiares, porque às vezes a gente percebe no consultório que a pessoa não sabe muito a sua história familiar. E é bem importante na questão de saúde mental, porque tem um O histórico, componente, assim, né? isso, tem um componente genético bem importante para algumas doenças. Então, é uma conversa que as pessoas deveriam ter, né, com seus familiares. Ah, tem alguém na família que teve depressão, ansiedade, transtorno bipolar, utilização de substâncias como álcool e drogas, né? Tudo isso, às vezes, são genes que podem ser ativados, hereditários, né? Por exemplo, na esquizofrenia, né? A questão do uso de drogas, como a maconha, em quem tem predisposição para desenvolver quadros de esquizofrenia, o uso da maconha pode acabar potencializando e abrindo um quadro de esquizofrenia, né? Então, é muito importante ter essa conversa familiar, assim. Eu acho que essa é uma das dicas que eu daria, né? E aí, para a questão dos pilares ali de saúde gerais, né? A questão do sono, ter sempre um sono adequado, na questão da higiene do sono, evitar telas, evitar bebidas e alimentos que sejam estimulantes à noite, né? Você tentar ter um relaxamento maior no período da noite, não ter tanto estímulo, né? A questão da atividade física é extremamente importante. São coisas que parecem repetitivas, mas que quando você coloca na prática faz muita diferença, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tá cheia de dores, aí ela começa a praticar uma atividade física, ela não sente mais dor, né? Então, são coisas que são muito importantes, são medidas de prevenção individuais, né, que podem ser aplicadas também pelas empresas e estimuladas. E para empresas menores que talvez não tenham SESMIT, não tenham essa possibilidade, buscar parcerias. Hoje em dia tem muitas startups, tem muitas coisas no mercado, assim, que auxiliam tanto a questão da ergonomia, que eu considero bastante importante, né? Às vezes ter um profissional de ergonomia que tem um olhar mais organizacional também, né? Então seriam formas de prevenção. Legal. Até queria complementar do que você falou, duas coisas. Uma né, de conversar com a família. E a minha irmã, ela tem depressão. E quando ela teve, né, o diagnóstico de depressão, a gente não conhecia o que era depressão, tanto que a gente teve bastante dificuldade até em conseguir diagnosticar, né? Foi muito, na verdade, por acaso, né? Porque eu comecei a fazer terapia por outras questões, assim, nada relacionado à saúde mental, mas realmente por autoconhecimento. E como ela vinha passando umas fases difíceis, eu falei assim, irmã, vamos tentar fazer terapia também, vai que, né, tá me ajudando no meu autoconhecimento, talvez te ajude também. E na primeira sessão, a psicóloga já direcionou ela para o psiquiatra, porque já identificou que ela tinha depressão. E aquilo era muito novo pra nossa família, assim, né? Pro meu pai, pra minha mãe mesmo, tipo, como assim você tem tudo? Vai ter depressão agora, garota? E aí, quando a gente descobriu que é depressão, os sintomas, enfim, aí que a gente começou a ver que na nossa família, na verdade, tem um monte de depressivo. Só que não tinha diagnóstico. Então, tipo, falar de depressão, assim, é, tipo, super tabu. Hoje, acho que tá se falando um pouco mais. Mas antes, a nossa própria família não conseguia diagnosticar. Hoje, a gente, tendo conhecimento, vê claro, assim, quem são as pessoas que têm depressão na nossa família e não tratam, ou até trata, mas é maltratada, assim, né? Não cuida direito disso.
E acho que é importante essas conversas, e principalmente as pessoas buscarem informação. Isso. Porque às vezes você não sabe, tanto que é um dos nossos principais objetivos aqui com o podcast, é trazer informação e conhecimento. Porque às vezes você não consegue nem pesquisar, assim, eu tô sentindo, como é que tu vai pesquisar alguma coisa se você não sabe nem que aquele assunto existe? Isso. Né? Até essa questão da hereditariedade, a gente nem, tipo, achava que depressão era só desencadeava se você quando passou alguma coisa muito difícil na tua vida. Perdeu alguém, ou teve alguma grande coisa, então só assim desencadeava a depressão. Mas hoje a gente entende que não, né? Então, como a informação, assim, ela é importante, né? É muito, muito importante mesmo essa questão da informação e essa questão do tabu, né? Infelizmente a gente ainda tem. Claro que hoje está sendo falado muito mais sobre as questões de saúde mental. Isso é muito bom, né? Eu acho que no geral para todo mundo isso é bom. Mas a gente ainda tem esse preconceito. Mas eu vou ir num psiquiatra, Médico de né? doido. Ainda tem, infelizmente tem, né? Mas é assim, a gente vai no cardiologista, vai no dermatologista, né? O psiquiatra, ele cuida das emoções, né? Então, É o médico igual. e assim como você tem pressão alta, tem diabetes, são doenças que são muitas vezes também genéticas, né? Então tem a questão da propensão genética, né? E a questão da saúde mental, das doenças psiquiátricas, muitas vezes elas têm a ver com questões neuroquímicas cerebrais, né? Desenvolvimentos de partes específicas cerebrais que estão comprometidos, exatamente, de neurotransmissores que estão mais baixos, e aí precisa utilizar ali os medicamentos. E eu acho que tem um tabu também com a questão do uso dos medicamentos. Nossa, muito. Né? A maioria das pessoas fala assim, tá bom, vou pro psiquiatra, fisioterapia, mas não quero fazer... Não quero usar o remédio. Não quero remédio. Né? Mas assim, o que é importante também a gente deixar claro aqui, que o medicamento ele é um aliado muitas vezes, né? E não necessariamente ele vai ficar pro resto da vida, né? Isso que a gente tem que entender. Só que quanto mais tempo a gente demora para fazer um tratamento, maior é a chance do remédio ficar por mais tempo. Porque conforme você vai tendo crises ou episódios daquela patologia, você vai fazendo estresse oxidativo, você vai fazendo lesão cerebral, né? E aí o não tratamento, né, vai comprometendo. É como se você fosse um hipertenso que não tratasse a pressão alta ali, e aí ele vai fazendo todas as consequências de que uma pressão aumentada no vaso pode fazer, né? Que pode infartar, pode dar um AVC, pode... né, fazer diversos comprometimentos fisiológicos ali. E a parte de saúde mental é isso. Só que a questão da medicação ali, a gente acaba tendo que utilizar realmente a medicação psiquiátrica por um tempo um pouco mais prolongado. Então, às vezes a pessoa vai iniciar o uso da medicação e ela vai ter que ficar ali 1 ano e meio, 2, é um período mínimo, assim, né? Quando a gente fala de um tratamento psiquiátrico. E a medicação, ela, além de ajudar nos sintomas, ela tem que ter o tratamento da terapia aliado, porque é como se a medicação ela fizesse uma permeabilidade cerebral para que você consiga fazer novas conexões neuronais. Então, às vezes, você tem ciclos de pensamento por conta da patologia. Então, vamos citar, por exemplo, aqui a ansiedade, né? Então, quem é muito ansioso tem aqueles pensamentos recorrentes, assim, né? Fica ruminando, a gente fala de uma ruminação de pensamentos. Fica ali checando várias vezes, aí pensa naquilo, 5.000 possibilidades e nenhuma das possibilidades acontece no fim das contas, né? Então, isso tudo vem do processo ali do TAG, né? Do transtorno ansioso generalizado.
E o medicamento, ele vem para ajudar isso. Então, muitas vezes eu escuto dos pacientes, nossa, a minha vida é antes do remédio, depois do remédio, né? E aí a terapia vem aliada a isso para ajudar essas novas conexões, porque muitas vezes ela é viciosa, aquele teu pensamento é vicioso daquele jeito. A terapia vai te ajudando a enxergar outros caminhos, né? E aí vai fazendo essas novas conexões e dependendo do acompanhamento ali, a gente vai reduzindo a dose da medicação e o paciente vai acompanhando só com a terapia, daí vai se passando a terapia, então é tudo gradativo, só que realmente tem que ter esse acompanhamento, né? E o que a gente vê é que muitas vezes a pessoa larga no meio do caminho, tipo, Eu não ia quero dizer tomar isso. Eu ia dizer isso. eu não É quero ficar importante dependente. não se autodiagnosticar, né? Pelo amor de Deus, gente. E não largar o remédio sem o acompanhamento com o médico, porque pode ser mais prejudicial, né? Exatamente. E assim, a questão de largar o medicamento também, quando a gente vai retirar o medicamento, a gente tem que retirar aos poucos. Exatamente. Então, por isso que tem que ter todo esse acompanhamento, assim, de perto, né? Porque, às vezes, o paciente, ele vai fazer uma síndrome de retirada do medicamento, que isso é esperado, né? Por isso que a gente retira devagar, justamente para não acontecer isso. E às vezes a pessoa vai lá e para de uma hora para outra e, nossa, fica muito, muito mal mesmo, assim. Então, tem que ter esses cuidados aí e o acompanhamento médico sempre, né, pessoal? E, doutora, a gente tá entrando agora em setembro, né? Estamos iniciando o mês de setembro. Tem uma campanha muito importante por aí, que é o Setembro Amarelo, né? Queria que a doutora falasse um pouquinho pra gente sobre isso. O Setembro Amarelo é de prevenção de suicídio, né? Que é um tema tão importante que tem sido falado mais por conta dessa campanha, mas eu nem sei se a gente fala realmente o suficiente, né? Porque, infelizmente, ainda tem tantos casos. Isso, a gente tem um número, assim, muito grande de casos de suicídio. É muito mais do que a gente imagina. E o que eu digo sempre é que a gente tem que tratar abertamente esse tema, né? Porque você tem que realmente conversar sobre isso. Porque às vezes a pessoa ali, ela tá aparentando, tá forte e ela tá tendo uma dor psíquica muito gigantesca, né? E a gente, como médico, eu já tenho essa prática nos casos de saúde mental que estão num quadro depressivo mais grave ou num transtorno bipolar, né? Eu sempre pergunto, né? Eu pergunto abertamente: você tá pensando em se matar? Você tem um planejamento? Você tem ideação, né? Então, às vezes, a gente mesmo, como familiar ou como amigo, vai ter que fazer essa pergunta aberta. É uma pergunta difícil, né? Imagina. Que você tem, às vezes, medo. O profissional da saúde, a gente é uma coisa, assim, mais do dia a dia, né? Mas Tá mais preparado, Tá mais assim. preparado, mas às vezes acaba sendo difícil para a população em geral abordar esse assunto, porque daí eu vou perguntar e a pessoa vai dizer que quer se matar e o que eu vou fazer, né? Então, o que vai fazer se for alguém da família, né? Se a pessoa está em risco eminente ali de suicídio, se realmente está com um planejamento, uma ideação, você vai tratar aquilo como sendo real, né? Você não vai ficar ali desconfiando ou desfazendo o que a pessoa falou, ou dizer, não, isso já vai passar, né? Ou achando que é besteira, Ou né? achando que é besteira. Então, tem que tratar de forma séria e fazer o encaminhamento médico, né? Então, assim, tá sozinho, o risco tá iminente, a pessoa ou tentou alguma coisa em casa, já tá ali, enfim, se cortou ou fez alguma coisa nesse sentido, daí chamar o SAMU, né? E também tem o Centro de Valorização à Vida, que é o 188, que é possível ligar e pedir. Eles têm atendimento 24 horas por dia.
pedir orientação nesses casos e também levar a pessoa diretamente a um pronto-socorro, né? Se ela Pra já passar tiver pela consulta com o com o psiquiatra. médico, não necessariamente ela vai conseguir a consulta com o psiquiatra, né? Porque dependendo da cidade que você tá, existem várias entraves até você chegar ao psiquiatra. Nem todos os hospitais têm médico psiquiatra. Mas ela passando por um médico já vai ser muito importante, né? Você vai estar ali praticamente salvando a vida dela. Porque o impulso do suicídio, ele pode durar alguns minutos ou até algumas horas. E a base do suicídio sempre tem, 98% dos casos, um transtorno mental de base, tá? Então, ou é depressão, ou é o transtorno bipolar, ou é uso de álcool, drogas, né, de entorpecentes. Então, tem sim um fundo psiquiátrico ali. E muitas vezes a medicação já vai ser o suficiente para acabar com aquele pensamento. Parece mágica, você dá o remédio, em poucas horas o impulso não tem mais, né? Então, por isso que é muito importante essa questão do tratamento. E isso de conversar, né, com a família, de saber se tem propensão familiar para determinadas doenças, né? Porque como acaba sendo uma questão muito multifatorial, tudo acaba influenciando. Às vezes a pessoa já tem uma propensão familiar à depressão, daí ela foi demitida do trabalho, por exemplo. E daí ela tá lá cheia de conta para pagar. Daí vem um impulso de suicídio, né? Então, são coisas desse tipo. E às vezes a pessoa, enfim, tem uma história já de vida mais complicada, sofreu algum abuso na infância, né? Não fez tratamento. Então, tem todas essas partes sociais envolvidas, né? E eu tenho a impressão assim, que algumas pessoas não levam tão a sério também, né, o suicídio. Que eles falam assim, porque quem quer se matar vai lá e se mata. Não fica falando. Então, É verdade, é bem comum. Muito isso. comum essa frase, assim, quem quer se matar, se mata. Mas não fica não é falando. verdade, né? A gente tem que deixar bem claro que se a gente identificar alguém que esteja falando, a gente tem que acreditar como sendo verdade e procurar ajuda médica, né? Ajuda especializada. Então, acho que esse é o recado principal. Eu acho que isso que a doutora falou é muito importante sobre os impulsos, né? Isso. O fato da pessoa talvez já ter falado mais do que uma vez e não ter feito, pode ser essa questão dos impulsos, né? Ela teve um impulso, talvez esse impulso passou, né? Isso não quer dizer que ela não vai ter um próximo impulso que vai levar efetivamente à ação. Às vezes é um pedido de ajuda, né? Exatamente. Às vezes é um pedido de ajuda. É ali que tu vai começar a identificar o pedido de ajuda, né? Então, é bem importante, assim, levar a sério quando fala. A gente, como médico, tem ali as classificações, né? Por isso que a gente fala, você teve ideação, porque a ideação é diferente do planejamento, por exemplo, né? Então, tem níveis e graus diferentes ali. O que seria a ideação? A ideação é, por exemplo, eu tive um pensamento de me matar, mas foi um pensamento, né? Só que a pessoa leiga não vai saber fazer essa diferenciação, tem que ser um médico, né? Aí, quando você já tem ali um impulso maior, uma projeção, a pessoa ela tem todo um planejamento do suicídio. Ela não só pensou em fazer, como ela já tem uma ideia de como ela vai já fazer pensou isso. Exatamente. Com faca, com o que vai fazer, né? Já, preparou testamento, já não sei o que, entende? Já deixou tudo meio organizado, assim, porque... Então, essas coisas todas a gente avalia, né? Na hora da consulta, porque tem diferença. Eu acho o suicídio um assunto muito delicado, assim, porque eu acho que é uma violência muito grande, né? A gente tem uma natureza que é se proteger, né? Sim. A gente cai, a primeira coisa que a gente faz é se proteger com as mãos. O nosso fisiológico, o nosso instinto, ele tá voltado pra
proteger a nós mesmos, né? Então eu acho que tirar a própria vida é ainda mais difícil de entender do que tirar a vida do outro, né? Então eu imagino que dor gigantesca deve ser essa para levar a uma pessoa a uma situação tão grave, assim. É um grau de sofrimento absurdo, assim, a gente não consegue mensurar. E muitas vezes a pessoa que tá pensando ou que tá planejando a questão do suicídio é para acabar com a dor. Porque ela não aguenta mais sentir aquela dor. Porque é uma dor insuportável, né? Então, realmente é um assunto bem delicado, né? É difícil, mas precisa ser falado, assim. Então, essa questão do Setembro Amarelo, né? A gente tem sempre essas cores do mês, às vezes parece que fica um pouco batido, mas é importante porque ajuda a gente a lembrar. Não quer dizer que a gente só lembra do suicídio no setembro, né? Mas acaba sendo um mês que a gente acaba falando um pouco mais sobre o assunto, mas lembrar também de todos esses assuntos, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, durante o resto do ano, né? Porque a prevenção, ela acontece todos os dias, né? Então, é bem importante. Se alguém tiver, enfim, pessoas que estão passando por tratamento psiquiátrico, que já estão medicadas e tiveram um risco importante ali de suicídio, é importante que alguém da família cuide dessas medicações, que entenda o processo, acompanhe, evite deixar a pessoa sozinha, evite deixar a pessoa trancar a porta, por exemplo, né? Tem que retirar materiais cortantes próximos da pessoa. Controlar até o próprio remédio, né? Tem pessoas que tentam se matar com o seu próprio remédio da depressão, né? Exatamente. Então, é bem importante, assim, no começo do tratamento. Às vezes o paciente saiu de uma internação psiquiátrica, né? Ali com todas as medicações, tem que ter alguém que vá. Então, esse apoio familiar é fundamental, assim, né? E aí o conhecimento, ele vem nesse sentido, né? O que a gente fala, né? O conhecimento liberta, né? Então, por isso que eu penso que, assim, esses assuntos de saúde mental, mesmo que você não esteja passando, é importante que você conheça e saiba um pouco do assunto, porque pode ser que você precise ser rede de apoio de alguém. Isso, rede de apoio. E às vezes a gente acha que isso não acontece com a gente, não acontece na nossa família, não acontece perto, mas em algum momento você vai se deparar com alguém que esteja precisando de ajuda. E se você tem conhecimento suficiente, realmente você pode salvar a vida de alguém. Você pode ser um apoio no momento de sofrimento de alguém. Ou pode reconhecer, né? Naquele momento que a minha irmã estava passando pela depressão, ninguém em casa soube reconhecer. A gente não tinha conhecimento. E por Deus, assim, tipo, eu comecei a fazer pra mim e acabei direcionando ela. Porque senão a própria família pode matar a pessoa. Sabe? Porque não tem informação. A minha irmã, na época, ela não tinha vontade de fazer nada. E aí, na nossa cabeça leiga, a gente achava que ela era preguiçosa. Então, a gente ainda ficava aqui no ouvido dela, porque tu é preguiçosa, que tu é preguiçosa. E assim, tipo, a terapia, tipo, chegou num momento muito importante pra todos nós, assim, né? A gente precisa... Não é preguiça, ela não consegue fazer, né? Então, por isso que eu digo que é muito importante. Porque a gente nunca espera que aconteça com a gente ou na nossa família. Mas quando... Por isso que ter a informação, assim, ela é fundamental. Porque às vezes pode acontecer dentro da tua casa, né? Exatamente. E eu acho importante falar sobre a empatia também, né? De forma nenhuma eu quero dizer que em todos os casos faltou empatia de alguém para que aquela pessoa tenha tomado aquela ação, né? De forma nenhuma, não é isso. Mas a gente tem uma tendência a julgar, né? O ser humano tem essa tendência ao julgamento. Então, da mesma forma com que as pessoas falam, mas se quisesse matar, já tinha feito, né? A gente também tem essa sensação de que, mas não tá... Essa pessoa não tá tão mal assim, sabe? E é o que a gente tava falando sobre essa dor, né? Essa dor é tão terrível a ponto da pessoa pensar no mais... No que tá mais longe do nosso instinto, que é tirar a própria vida, né? Então, às vezes, é importante a gente ter esse olhar de empatia, de olhar para aquela pessoa e falar, cara, isso não tá doendo em mim. Talvez isso para mim não tenha tanta importância, mas para essa pessoa tá tendo. Então, eu preciso
validar esse sentimento, né? Eu vejo que a gente, por essa natureza que a gente tem do julgamento, às vezes é difícil fazer ter esse lado mais empático, assim. E às vezes é difícil você ver uma pessoa passar por isso, né? Com certeza. Você olha e... Alguém que você ama, né? Alguém que você ama e você, nossa, né? Por exemplo, ali o caso que a Carol contou da irmã, né? Vocês com certeza não fizeram por mal essa questão de julgar ela, né? De até falar algumas coisas pra ela, mas tem todas essas nuances, né? Então, Sim, tem falta de informação, tem ignorância. Tem aquela coisa de tipo, não, ela tem tudo, ela né? tem tudo. Como ela, o que é mais comum é isso. Ela tem tudo, mas como é que ela vai ficar depressiva? Então a gente parar, porque na verdade, parar com essas perguntas, porque não é hora de fazer esse tipo de pergunta, né? Se a pessoa, ela tá te falando uma coisa tão importante assim, é você escutar e ter uma atitude, né? Porque é a atitude que vai mudar o desfecho, né? Sim. E uma das perguntas que a gente tinha aqui era como que a gente poderia prevenir, né, esse tipo de situações, mas eu acho que a gente até já falou, né, sobre escutar, sobre identificar esse risco iminente de não deixar a pessoa sozinha, né, já falamos aí sobre várias coisas. Perguntar abertamente, né, e se a pessoa falar, não utilizar dessas palavras assim, tipo, mas você tem tudo, mas... já vai passar, isso é uma coisa boba, desfazer, né, o que a pessoa tá falando, mas sim fazer o acolhimento, porque às vezes até o teu processo de escuta já acalma a pessoa, pelo fato dela tá verbalizando para alguém, né, então essa questão do acolhimento é muito, muito importante mesmo. E como tu falou, se a pessoa estiver passando por algum momento, a gente pode ligar no CVV? Isso, Centro de Verificação à Vida, né, 188. 188. Isso, ele funciona 24 horas ou SAMU 192, né? Legal, acho que essas informações são aí. Mas aí pra ligar pro SAMU já precisa ter acontecido algo, né? Mas eles fazem orientação também, né? Você entendi. pode dizer, eu tô aqui, tem uma pessoa que falou que tá pensando em se suicidar, você pode passar pro médico regulador para eu ter uma orientação médica, né? Eles também podem fazer essa orientação por telefone, né? Entendi. Legal, entendi. Vamos mudar para um assunto um pouco mais leve. Mais leve. Gente, quer dizer, nem tão mais leve assim, né? Mas como os hábitos ruins na vida pessoal podem influenciar na vida profissional? Eles influenciam em tudo praticamente, né? Como a gente estava conversando antes, a gente é uma pessoa só. Então, se você se alimenta mal, dorme mal, não faz atividade física, tudo isso vai impactando. Quando a gente é mais jovem, a gente não sente tantos impactos no corpo, no dia a dia, mas conforme você vai passando os anos, você vai sentindo mais, você vai vendo que você não consegue ficar mais tanto tempo acordado à noite, né? Que você já fica assim mais... tendo hábitos diferentes, né? O metabolismo vai ficando mais lento, a gente vai começando a ter certas limitações, e aí esses pilares são super importantes quando a gente fala de longevidade, né? De qualidade de vida, de ser uma pessoa independente, né? Da gente ver pessoas vivendo ali que estão com 90, 100 anos, se a gente for uma dessas pessoas, que a gente possa ser independente, que a gente possa ter uma mente sã, né? E aí esses hábitos saudáveis que vão ajudar que a gente consiga ter essa maior independência. Porque quando a gente... equilíbrio. Quando a gente for mais velho, né? O que vai ser importante? Vai ser importante tu poder ir no mercado sozinho, tu poder ir ao banheiro sozinho, sem precisar de ajuda, né? Poder, assim, fazer as coisas básicas da vida, que hoje às vezes a gente não dá tanto valor, não enxerga, né? Mas que elas são muito importantes quando a gente fica mais velho, né? Então,
E eu acho legal que hoje em dia, não sei se é uma impressão minha, na minha bolha, assim, mas que se fala mais de hábitos saudáveis, assim. Por exemplo, ir pra academia e cuidar da alimentação. Antigamente, pelo menos quando eu era, assim, adolescente, se falava muito disso, mas no sentido de ser magro. Você tem que ir na academia e fazer dieta pra você ser magro. E hoje eu vejo que as pessoas falam muito mais no sentido de saúde. De não, você tem que cuidar da sua alimentação e fazer exercício para que você, né, libere endorfina, para que você tenha controle teu estresse, controle a ansiedade através do esporte, para que você tenha essa mobilidade para na velhice conseguir ir no banheiro e no mercado sozinho. Tanto que tem alguns vídeos que mostram como os exercícios que a gente faz são parecidos com hábitos que a gente vai ter na velhice. Tipo, os halteres, os pezinhos são como as sacolas do mercado. Né? Os agachamentos são como você se agachando pra ir no banheiro ou pra levantar, enfim, da cama. Exatamente. Colocar alguma coisa em cima. Em cima. Né? Então, hoje se fala, eu percebo que tem mais esse viés de saúde mesmo, não ligando só a alimentação e exercício a ser magro, né? Então, acho que isso mudou bastante. Acho que traz mudou uma nova bastante, visão. é muito bacana isso, né? E a gente vê quando você estuda epidemiologia, que é uma parte muito linda também da medicina do trabalho e da própria medicina, você vai vendo e entendendo por que essas coisas vão chegando, né? Então, a gente saiu de um processo de doenças infecto-contagiosas, porque a gente não tinha, por exemplo, um saneamento básico adequado, né? Então, as pessoas morriam com 30 anos, 25 anos, né? A questão da evolução da cirurgia, né? Que as pessoas morriam de apendicite. Hoje, né? É uma coisa assim muito rara alguém morrer por uma apendicite. Então, são essas evoluções que vão trazendo. E aí, essa questão da longevidade, porque hoje se fala mais em doenças crônicas e prevenção de doenças crônicas. E essas prevenções passam por um estilo de vida mais saudável, por uma qualidade de vida melhor, né? E aí, eu acho que é muito disso que tem sido trabalhado e essa visão realmente para que as pessoas tenham essa consciência, porque é como se fosse uma poupança, tu não vai ver agora o retorno, né? Tu só vais ver o retorno lá quando tu tiver teus 80 anos, do que tu fez quando tinha 30 até os 80, né? Sim. Então, isso que a gente anda muito imediatista, né? Exatamente. A tecnologia, nesse lado, acabou trazendo a questão, né, da ansiedade, do imediatismo. Mas por outras coisas também veio para ajudar, né? Então, tem sempre os dois lados, né? E a questão ali que vocês falaram do equilíbrio, né? A gente sempre fica ali tentando equilibrar. Eu gosto muito de pensar e falar para os meus pacientes que o equilíbrio, a gente pensa numa linha reta, numa balança que tá tudo certinho, né? Mas, se a gente pegar o eletrocardiograma, vocês já viram o traçado? Sim. Se o traçado do eletrocardiograma tiver linha reta... Morreu, né? A vida é um eletrocardiograma, né? Não necessariamente vai ser um equilíbrio o tempo todo. E tá tudo certo, às vezes tu tá num pico, às vezes tu não tá tão bem, né? E isso, assim. Essa é a vida. Faz parte. Quando tiver tudo certo, quando tiver só uma linha reta que morreu. Linha reta, tudo daqui, já tá lá em parada. Foi literalmente com Deus. Exatamente. Então, é pra gente também não se cobrar tanto, né? Porque se fala nessa coisa do equilíbrio, e ninguém consegue atingir o tal do equilíbrio, né? Não dá pra estar sempre, Não dá pra estar 100% no equilíbrio, né? Então, E aproveitando as nossas risadas aqui, né? Eu imagino que a gente, enfim, falou de vários assuntos pesados, né? Que você tem também esse contato no dia a dia aí com doenças, com várias coisas assim. Mas tem uma parte mais divertida, assim, desse trabalho? Tem alguma história engraçada que você já passou no consultório que você pode trazer pra gente ir caminhando pro final? Assim, o consultório é sempre um aprendizado, né? Eu levo isso muito pra minha vida, eu cresço muito com cada história que vem pra mim, assim. Mas a gente passa por algumas situações, às vezes a pessoa traz alguma coisa um pouco mais cômica, né?
Mas tem um caso curioso que, por exemplo, o marido, ele estava sempre um pouco mais, assim, exaltado no final do dia. E chegava em casa, brigava com a mulher, né? Aquela coisa. E aí, fazendo ali as pesquisas, o estudo, enfim... Descobriu que ele tinha uma amante. Aí, agora ela já levou pro adultério aqui, ó. Não, assim, porque às vezes no início, né, veio por uma questão, talvez tá com quadro psiquiátrico, alguma coisa nesse sentido, mas na verdade era fome, gente, era... Não são só as mulheres que sofrem com a falta de comida. Falta de comida. A pessoa ficava muitas horas sem comer e daí ela ficava mais irritada, porque realmente tem pessoas que ficam mais irritadas quando ficam muito tempo em jejum. Então... Daí a mulher começou a mandar uma lancheira e daí resolveu. ele passava, comia alguma coisinha antes de ir pra casa e pronto, acabou. As brigas. Viu, gente? Tudo se resolve com comida. Muito simples. Eu lembrei de uma coisa engraçada também. Quando eu fiz essa pergunta, né, de uma situação engraçada, eu lembrei de uma situação engraçada minha com o médico. Na verdade, foi uma situação que minha mãe me causou, né? Mas eu levei minha mãe no médico um dia, né? Até acho que era de madrugada já, enfim, uma das situações lá dela. A gente precisou levar no médico. E aí, depois de tempo, né? Demora pra gente ser atendido no hospital e tal. Quando o médico finalmente nos atendeu, um médico novinho, assim... Aí ele começou a fazer aqueles exames neurológicos que a gente já conhece, né? Que é perguntar, como que é o nome da senhora, que dia que é hoje, né? Essas perguntas básicas. E aí ela me solta assim, ela respondendo todas as perguntas, e ela assim, inclusive, eu tô procurando um genro, você tem namorada? Ai, gente, eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. Aí, daí deu, não, doutora, fica tranquilo que ela já melhorou. Já tá boa agora. Acho normal, né? Já tá boa. Glasgow tava normal. Eu imagino, eu tava, né, pensando aqui as situações que os médicos devem passar, porque deve ter umas situações bem cômicas também. Mas, doutora, pra gente encerrar, a gente faz uma pergunta aqui pra todas as nossas convidadas, né? A gente queria que você respondesse também. E aí, se você quiser olhar pra essa câmera aqui, fica à vontade. Que é, se você pudesse dar um conselho, uma dica, né? Deixar uma frase aí. Se você soubesse que todas as mulheres do mundo estão te ouvindo agora, o que você diria? Olha, é uma responsabilidade tanto, né? Mas, assim, eu diria que iluminar o caminho da coragem, né? Tem um pouco a ver com o que vocês escreveram aqui pra mim, mas é uma coisa que eu acredito muito, né? Porque a gente pode ser luz, né? Então, a gente pode ser o sol de alguém e eu acho que iluminar esse caminho, né? Porque muitas vezes a gente falta um pouco de coragem, de acreditar em si mesmo, né? E aí poder realmente iluminar esse caminho de que mensagem ser luz na vida dos ser outros. luz na vida dos outros. Isso. Verdade. As pessoas, eu tenho uma frase que sempre quando, né, às vezes eu fico já puta, não querendo mais ajudar as pessoas, eu fico pensando assim, que talvez a única coisa que a gente precisa é de alguém que nunca desista da gente. Isso. Né? E acho que isso cabe muito nesse sentido de que, cara, às vezes a pessoa precisa só de ajuda. Às vezes você ofereceu a primeira vez, ela ainda não estava pronta para receber naquele momento. Mas talvez na segunda, na terceira, que a pessoa sentir que realmente você se preocupa genuinamente com ela, como ela se sente, né? Então acho que iluminar esse caminho para que ela possa se encontrar, para que ela possa ter esse encontro com ela mesma. E se você está bem e pode fazer isso por alguém, por que não, né? Porque no fim, talvez a gente só realmente precise de alguém que nunca desista de nós. É isso mesmo. E a vida é uma via de mão dupla, né? Hoje a gente pode ajudar, amanhã a gente pode precisar de ajuda, né? Isso
Isso mesmo. Mas, doutora, a gente amou a sua participação Ai, que aqui. bom. Estamos muito felizes com Eu essa também conversa. amei participar. Muito obrigada, gente. Nós ficamos muito felizes. E então, queremos te agradecer. Eu até queria te perguntar, sei que você não é tão das redes, mas outros, talvez, médicos que estejam nos escutando, técnicos de enfermagem do trabalho, você atende em algum lugar, ou tu tem teu emprego CLT, né, que a gente sabe, mas tem algum outro lugar que as pessoas possam te encontrar, que tenham interesse, enfim, tu atende consultório, tu dá aula, Vende o teu peixe. tem algum lugar que alguma rede, algum lugar que tu gostaria de fazer tudo isso, gente. Tô disposta, de divulgar. Né? Assim, muitas pessoas me pedem para atender consultório hoje, assim, é uma demanda que teria. Se vocês quiserem divulgar meu Instagram, fiquem à vontade, porque daí as pessoas também podem entrar em contato por lá, né? Mandar mensagem, nem que a gente faça um primeiro contato por telemedicina, enfim, né? E aí vai combinando os próximos passos, né? Beleza, a gente vai colocar o teu Insta aqui, então. Então, tá bom. Obrigada novamente, estamos muito felizes com a sua vinda. E quem sabe outras oportunidades para falar de outros temas aí da medicina. Tem muita coisa para falar, né? A gente estava falando aí no início que tem, né, outras oportunidades de assuntos, né, para falarmos. É um oceano de possibilidades, né? A saúde é incrível, assim, né? Sim. Então é isso, doutora. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, gente. por terem nos assistido aí novamente. Nos acompanhem. Toda segunda às 7 horas da manhã tem episódio novo. Não esqueçam de dar like no vídeo, fazer um comentário aqui pra gente se você gostou, o que mais você gostaria de ter ouvido, né, da doutora Vanessa, pra gente já preparar uma próxima. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.